Ouça isso antes de dormir, não como mais um áudio qualquer, mas como um momento só seu, onde você não precisa entender nada, não precisa resolver nada, não precisa controlar absolutamente nada. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente que nunca para, que tenta organizar tudo, prever tudo, segurar tudo, e talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Uma inquietação silenciosa que continua mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. E, por alguns instantes, você pode simplesmente parar de lutar contra isso. Não tente mudar o que você está sentindo agora. Não tente acalmar sua mente à força. Isso nunca funcionou, e você sabe disso. Em vez disso, apenas permita que tudo esteja como está. Pensamentos indo e vindo, sensações aparecendo e desaparecendo. Existe um tipo de paz que não vem do controle, mas da permissão. E neste momento, você está sendo convidado a experimentar isso, não como uma ideia, mas como uma sensação real dentro de você. Talvez pela primeira vez no seu dia, você não precisa chegar a lugar nenhum. Não existe objetivo aqui. Não existe desempenho. Não existe certo ou errado. Só existe esse momento e a possibilidade de você se encontrar nele sem resistência. A mente pode continuar se movendo por um tempo. Isso é natural. Mas você não precisa ir com ela. Você pode apenas observar, como se estivesse assistindo algo que não precisa mais te dominar. E enquanto você escuta essas palavras, algo muito sutil começa a acontecer dentro de você. Não é algo que você precise forçar ou entender. É mais como um espaço que começa a se abrir. Um espaço entre um pensamento e outro, entre uma sensação e outra, e dentro desse espaço existe uma calma que sempre esteve aí, mesmo quando parecia que tudo estava agitado. Você não está criando essa calma, você está apenas permitindo que ela apareça. Agora, sem esforço, sem pressa, apenas perceba que você ainda está aqui, respirando, presente. E talvez, só talvez, um pouco mais leve do que antes. Não porque algo mudou fora de você, mas porque algo começou a se soltar dentro. E isso é só o começo. Sem precisar mudar nada de forma brusca. Apenas comece a trazer uma leve atenção para a sua respiração. Não é necessário respirar fundo ou de forma diferente. Apenas perceba o ar entrando e saindo, no seu próprio ritmo. Como se você estivesse assistindo algo simples, constante, quase silencioso. E enquanto você observa, algo curioso acontece. A mente, que antes estava acelerada, começa a perder um pouco da urgência. Não porque você a controlou, mas porque você deixou de alimentá-la. E a cada respiração, você pode permitir que o corpo solte um pouco mais, sem esforço. Os ombros podem relaxar. O maxilar pode suavizar. A testa pode se abrir levemente. Pequenos ajustes que não precisam ser forçados. É como se o corpo entendesse, por conta própria, que não há mais nada que precise ser sustentado agora. E quanto mais você permite isso,
mais uma sensação de descanso começa a se espalhar. Devagar, natural, quase imperceptível no início. Se algum pensamento surgir, não há problema. Ele pode vir, pode ficar e pode ir embora quando quiser. Você não precisa interromper, nem seguir. Apenas observe como ele aparece e depois desaparece, como uma onda que se forma e se dissolve sozinha. E aos poucos, você começa a perceber que existe uma parte de você que não está presa nesses pensamentos. Uma parte que apenas observa, em silêncio. E essa parte, ela não está inquieta. Ela não está cansada. Ela não está tentando resolver nada. Ela apenas está. E quanto mais você permanece nesse lugar de observação tranquila, mais a mente começa a desacelerar por conta própria. Não como algo que você faz, mas como algo que acontece quando você para de resistir. É como se pela primeira vez você deixasse a mente descansar de verdade. Agora, sem esforço algum, apenas continue respirando, percebendo, permitindo. E note, mesmo que de forma muito sutil, que algo dentro de você já não está mais no mesmo ritmo de antes. Existe um espaço maior agora, um silêncio começando a surgir. E você não precisa fazer nada para mantê-lo. Apenas continuar aqui, presente, deixando que tudo se acalme naturalmente. Agora que a sua respiração já encontrou um ritmo mais suave e o seu corpo começou a soltar o excesso de tensão, você pode apenas permanecer nesse espaço mais silencioso que se abriu dentro de você. Não é um silêncio absoluto, mas é diferente. É mais leve, mais amplo, como se houvesse mais espaço entre um pensamento e outro. E nesse espaço, algo novo pode começar a ser sentido, não com esforço, mas com uma leve abertura. Sem precisar visualizar perfeitamente, apenas permita que uma sensação comece a surgir, como se dentro de você já existisse uma versão sua, completamente em paz. Não como algo distante, mas como algo que já está aqui, agora. Talvez seja uma leveza no peito, talvez uma tranquilidade mais profunda, ou apenas uma ausência de urgência. Não importa exatamente como isso aparece. O importante é permitir que essa sensação exista, mesmo que seja sutil. E enquanto você permanece com isso, comece a notar algo curioso. Essa sensação de calma não vem de fora. Ela não depende de circunstâncias, nem de respostas, nem de controle. Ela parece surgir de dentro, como se sempre estivesse aí, esperando apenas um momento de silêncio para aparecer. E quanto mais você permite sentir isso, mais natural isso se torna, como se fosse familiar, como se fosse, de alguma forma, o seu estado mais verdadeiro. Agora, sem esforço, apenas fique com essa sensação por alguns instantes, como se você não precisasse fazer mais nada além disso, como se esse momento já estivesse completo, exatamente como está. E talvez você comece a perceber que não está tentando alcançar paz. Você já está dentro dela, mesmo que ainda esteja se acostumando com essa experiência. E à medida que você continua aqui, presente, algo ainda mais sutil começa a acontecer. Essa sensação não está apenas passando por você, ela começa a te envolver, a se tornar parte de quem você é nesse momento. E sem perceber, você não está apenas relaxando, você está entrando em um novo estado, mais silencioso, mais estável, mais profundo.
Agora, sem precisar fazer esforço algum, apenas permita que essa sensação de calma que já começou dentro de você se torne um pouco mais nítida. Não como algo que você está criando, mas como algo que você está reconhecendo. Como se, por um instante, você deixasse de se ver como alguém tentando encontrar paz e começasse a se perceber como alguém que já está em paz, aqui, agora, nesse exato momento. E talvez isso pareça sutil no início, quase imperceptível, mas existe uma diferença profunda entre buscar um estado e assumir que ele já é seu. E agora, você pode simplesmente permitir essa mudança silenciosa, sem afirmar em voz alta, sem repetir palavras, apenas sentindo, como se dentro de você já existisse uma certeza tranquila, uma estabilidade que não precisa ser provada, apenas vivida. Deixe essa sensação se espalhar pelo seu corpo, começando pelo peito, descendo pelos braços, alcançando o abdômen, relaxando ainda mais as pernas até chegar aos pés, como se essa calma estivesse ocupando cada espaço, não com intensidade, mas com presença. E quanto mais você permite isso, mais natural se torna habitar esse estado, como se ele sempre tivesse sido seu. E agora, apenas por alguns instantes, experimente algo simples. Permaneça aqui, sem querer mudar nada, sem voltar para preocupações, sem antecipar nada, apenas sendo, exatamente assim. Existe uma força silenciosa nisso, porque quando você não tenta sair desse estado, ele começa a se estabilizar. Ele deixa de ser um momento e começa a se tornar uma base. E dentro dessa base há algo profundamente libertador. Você não precisa mais esperar o mundo mudar para se sentir diferente. Você não precisa mais resolver tudo para descansar por dentro. Porque neste momento, algo essencial já aconteceu. Você mudou o lugar de onde sente a vida. E isso, mesmo que ainda esteja se formando, já transforma tudo de uma maneira que a mente ainda nem consegue explicar. Permaneça exatamente onde você está, sem tentar melhorar essa sensação, sem tentar intensificar nada, apenas permitindo. E quanto mais você deixa de interferir, mais essa calma começa a se expandir de forma natural, como se ela não estivesse apenas dentro de você, mas ao seu redor também, como se o próprio ambiente começasse a refletir esse mesmo silêncio, essa mesma leveza, essa mesma ausência de urgência. E aos poucos, essa sensação começa a ganhar uma qualidade diferente. Não é apenas relaxamento físico, é algo mais profundo, mais estável, como se uma parte de você estivesse finalmente descansando depois de muito tempo tentando sustentar tudo. E talvez você nem tenha percebido o quanto estava carregando, até sentir o que é soltar de verdade. Não porque você resolveu tudo, mas porque você não precisa mais segurar tudo ao mesmo tempo. Agora, sem esforço, apenas sinta como essa presença silenciosa continua aí, sustentando esse momento. Você não está criando isso a cada segundo. Você apenas deixou de interromper. E isso muda tudo. Porque quando você para de interromper a própria calma, ela se mantém sozinha, como uma chama tranquila, que não precisa de força, apenas de espaço. E talvez algo ainda mais profundo comece a surgir agora. Uma sensação de segurança que não depende de garantias externas. Uma tranquilidade que não vem de respostas, mas da ausência da necessidade de respostas imediatas. E nesse lugar, você começa a perceber que pode simplesmente existir, sem pressa, sem tensão, sem aquela urgência constante de fazer tudo dar certo agora.
E enquanto você permanece nesse estado, algo silencioso se reorganiza dentro de você. Pensamentos perdem intensidade, emoções se suavizam e o corpo encontra um ritmo mais natural. Não é algo que você controla, é algo que acontece quando você permite. E nesse permitir, você descobre algo raro, algo que muitas pessoas passam o dia inteiro procurando sem perceber. A sensação de finalmente poder descansar por dentro. Agora, não há mais nada que você precise fazer. Nenhum passo a seguir, nenhuma técnica a aplicar. Apenas permaneça exatamente como está, sentindo essa calma que já se instalou, mesmo que de forma sutil. E perceba, ela não exige esforço para continuar. Quanto menos você tenta controlar, mais ela se mantém, como um silêncio que se sustenta sozinho quando não é interrompido. Deixe que sua respiração siga natural, sem atenção forçada. Deixe que o corpo permaneça solto, sem ajustes. E se algum pensamento surgir, ele pode surgir, mas não encontra mais a mesma força de antes. É como se você estivesse um pouco mais distante, apenas observando, sem se envolver. E nessa distância suave, existe liberdade. Agora, entre um pensamento e outro, perceba o espaço. Não o pensamento em si, mas o intervalo. Existe um instante silencioso ali, quase imperceptível, mas real. E à medida que você começa a notar esse espaço, ele parece se ampliar, como se o silêncio estivesse ganhando mais presença do que o movimento da mente. E dentro desse silêncio, não há esforço, não há urgência, não há falta. Existe apenas uma sensação de estar, completa por si só. E talvez você comece a perceber que isso não veio de fora, não foi criado agora. Sempre esteve aí, apenas encoberto pelo excesso de atividade. E agora que esse excesso diminuiu, o que resta é algo simples, mas profundamente estável. Permaneça aqui por alguns instantes, sem tentar definir, sem tentar entender, apenas sendo, dentro desse espaço mais amplo, mais quieto, mais leve. E quanto mais você permanece, mais esse estado se torna natural, como se você estivesse lembrando de algo que nunca deixou de ser seu, apenas estava esquecido no meio do ruído. E agora, sem precisar sair desse estado, apenas perceba algo simples. Você não precisou controlar sua mente para chegar até aqui. Você não precisou resolver tudo, nem entender tudo, nem forçar nada. Ainda assim, algo dentro de você desacelerou. Algo se aquietou. E talvez essa seja a parte mais importante de perceber. A calma que você sentiu não veio de fora. Ela surgiu quando você deixou de resistir. Permaneça por mais alguns instantes nesse espaço, sentindo essa leveza, essa ausência de urgência, essa tranquilidade silenciosa que continua aí. E mesmo que aos poucos você vá se movendo de volta para o seu ritmo normal, algo disso permanece, porque agora você sabe, existe um lugar dentro de você onde tudo pode desacelerar, sem esforço, sem luta, apenas com permissão. E talvez, a partir de hoje,
você não precise mais procurar tanto por respostas antes de descansar. Talvez você possa simplesmente voltar para esse espaço, sempre que quiser, sempre que sentir, porque ele não depende de circunstâncias perfeitas, ele começa dentro de você. E quanto mais você retorna, mais fácil se torna permanecer. Agora, deixe que seu corpo continue relaxando, que sua mente permaneça leve, e se for o seu momento, permita-se simplesmente dormir, carregando essa sensação com você, sem precisar segurar, sem precisar manter, apenas deixando que isso te acompanhe naturalmente, como algo que já faz parte de você. E antes que esse momento se complete, apenas perceba isso. Se em poucos minutos você conseguiu sentir essa mudança, imagine o que acontece quando você se permite viver assim com mais frequência, quando esse estado deixa de ser um momento e começa a se tornar o seu novo normal. E agora, antes de qualquer movimento, antes de abrir os olhos ou voltar completamente, apenas perceba algo muito simples, mas profundamente diferente. Você não é a mesma pessoa que começou essa meditação há alguns minutos atrás. Não porque algo extraordinário aconteceu fora, mas porque algo silencioso mudou dentro. A forma como você está sentindo este momento, mais leve, mais presente, mais calmo, isso é real. E isso prova algo importante. Você tem acesso a esse estado, sempre. E talvez o mais surpreendente seja isso. Você não precisou aprender nada complicado para chegar até aqui. Você apenas permitiu. E essa permissão, esse soltar, é mais poderoso do que qualquer tentativa de controle. Porque sempre que você volta para esse lugar, algo se reorganiza dentro de você, naturalmente, sem esforço, sem luta. E quanto mais você reconhece isso, mais fácil se torna acessar novamente. Agora, você pode escolher, sem pressa, sem obrigação. Se quiser, comece lentamente a trazer consciência para o seu corpo, sentindo o peso dele onde está apoiado, percebendo o ambiente ao seu redor, talvez movendo levemente as mãos, os pés, e quando for natural, abrir os olhos, voltando para a sua rotina, mas levando essa sensação com você. Ou, se for o seu momento, você pode simplesmente permanecer aqui. Deixar esse silêncio te envolver ainda mais. Permitir que essa calma te leve suavemente para o sono. Sem esforço, sem pensamentos. Apenas descansando dentro desse estado que já está presente em você agora. E antes de encerrar, apenas uma última percepção. Muitas pessoas passam dias, semanas, até anos, sem nunca experimentar esse tipo de paz de forma consciente. E você acabou de fazer isso aqui, agora. Então, se algo dentro de você reconheceu esse momento, se isso fez sentido de uma forma que vai além das palavras, talvez esse seja o tipo de espaço que você queira voltar mais vezes. Se quiser continuar tendo acesso a experiências como essa, você já sabe o que fazer. Porque no final, não é sobre assistir mais um vídeo. É sobre lembrar quem você é, todas as vezes que esquecer.